Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com as análises aí dos jogos da UEFA Conference League, competição aí importante para muitas equipes de menor nível e que começa lá atrás agora aí com os jogos entre as equipes mais fracas que não ficaram nas primeiras posições dos seus campeonatos. É bom entender que eu sei que tem muita gente que quer apostar nesses jogos, mas você não estudar, não tiver uma preparação muito forte aqui, você vai tomar pau do mercado, tá certo? Porque são times desconhecidos em sua maioria e que se você não tiver cuidado, você realmente perde dinheiro nesses confrontos, tá bom? Eu tô com muita cautela, baixei minha stake para trabalhar nesses jogos. Eu fiz pouquíssima coisa, mas eu quero passar jogo por jogo aqui, porque às vezes eu tiro uma dúvida sua, mesmo que não tenha nenhuma aposta, beleza? Então solta a abertura de JK e vamos com tudo para o vídeo especial de análises da UEFA Conference League na sua primeira fase de eliminação. Então é isso, pessoal, nossa jornada começa às 11 horas com o jogo entre Tobol e Honka. Tobol do Cazaquistão contra o Honka da Finlândia. Acontece aqui um grande confronto de equipes que estão rolando, que estão jogando em seus campeonatos, os campeonatos estão rolando, né? O finlandês está rolando no meio, o Cazaquistão está rolando, então não é fim de temporada para essas equipes. Então elas já chegam em atividade, o que é um ponto positivo para ambas, tá? Eu acho que as cotações estão ajustadas aqui. O Tobol é um time que realmente é um pouco mais preparado, tem a questão da distância, acho que são 3.000 quilômetros para chegar da Finlândia até o Cazaquistão, então por isso aqui eu acho que está tudo muito ajustado. Eu poderia até pegar o Tobol aqui menos 0,25 ao vivo, só que os times finlandeses estão cada vez mais preparados, então por isso aqui eu acho que não tem nada a se fazer. Talvez, claro, ao vivo, se o Tobol sair perdendo tudo mais, mas eu vou falar aqui desse vídeo hoje de pré-live. E falando em termos de pré-live, eu acho que tá tudo bem ajustado aqui para esse confronto. O próximo confronto da lista é Ararat Armênia contra Egnatia, outro confronto bem precificado. São duas equipes de escolas ali parecidas, né, que são países próximos, Albânia, Armênia, país ali do lado direito da Europa quando você olha o mapa. E eu acho que acaba que nós temos um confronto bem precificado. O importante é entender que, por exemplo, por mais que o país da Albânia seja mais conceituado no cenário do futebol, o Egnatia não representa tão bem a Albânia porque é um time de meio de tabela. Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência na hora de analisar os jogos e entender que aqui tá bem precificado, tá? Você vai ter que fazer uma viagem. O Ararat Armênia é um time que disputa até mais competições internacionais historicamente que o Egnatia, então acaba que tá tudo bem precificado. Já no jogo entre Interclube de Scaldes e Viking Gurgota, é um confronto entre um time da Andorra e um time da Islândia, se não me engano, né? O Viking Gurgota é um time da Islândia ou das Ilhas Faroe? Pera aí, rapidinho. É da Islândia, né? Não, das Ilhas Faroe, desculpa. Eu confundo muito esses dois países. E aqui não tem cola não, aqui vai tudo de primeira. O Vikingur é um time que tá jogando, né, que tá em atividade, e o Inter de Scaldes, ele não joga desde maio, tá? O que eu acho aqui? Eu acho que é um confronto que, por mais que você tenha o Viking Gurgota jogando em atividade, é uma viagem desgastante e é um confronto difícil de precificar aqui, porque eu acredito que o Viking Gurgota, ele tem um pouquinho mais de qualidade. Esses times já se enfrentaram no ano passado, aliás, na Champions League, quando o Vikingur venceu por 1-0 na casa do Inter de Scouts. Então é tão difícil você pegar aqui um mais meio do Inter de Scouts quanto você apostar, por exemplo, num DNB do Viking Gurgota, que vem subindo a cada momento. Quando eu fiz a análise desse jogo, tava pagando 2 pro Vikingur, já tá 2,25. Então a abertura desse jogo aqui foi baixa pro Vikingur, ela vem subindo, só que eu não confio em nenhum dos lados. Ah, Danilo, quero fazer alguma coisa. Eu recomendaria o mercado de menos de 3 gols, tá? Eu gosto aqui dessa aposta, eu acho que é um jogo bem parelho, bem fechado, e por isso que eu faria esse tipo de bet. Eu vou montando uma múltipla aqui com vocês, eu vou colocar esse menos de 4 gols aqui na nossa múltipla para começar, porque eu acho que o Inter de Scouts, ele é um time mais fechado, é um time que contrai mais o jogo jogando em casa. Então, com isso aqui, eu vejo bastante condição aí de nós termos um jogo parelho, um jogo fechado e um jogo com poucas condições, inclusive até com o Inter de Scouts tentando fazer 1-0 e fechando a casinha para tentar segurar o jogo fora de casa.
Nós teremos Pionic e Yerevan contra Narva Trans. O Narva Trans, que não vence há 20 jogos em competições europeias, é um time que está beirando a zona do rebaixamento no campeonato estoniano, é um time que basicamente é quase russo, ele fica na Estônia, mas quase perto ali da Rússia, e o Pionic, por sua vez, é um dos principais times da Armênia, tá? Então aqui você tem uma qualidade bem diferente de um para outro, tá? O que eu gosto aqui, eu gosto do over 1,5 do Pionic para botar na múltipla só, eu não faço nenhuma bet pré-live, só que tá muito baixo, né, esse over 1,5 do Pionic. Então eu vou ficar até de fora aqui. Mas é jogo para o Pionic vencer de bastante, tá? Só que assim, as linhas aqui elas estão bem ajustadas. Essa linha abriu uma linha de -2 para o Pionic, a galera pesou e aí foi para -2,5. É um confronto que o Pionic realmente tem muito mais qualidade para vencer. E olha que o Pionic nem é lá grande coisa, é que o time do Narva Trans é bem ruim mesmo, tá? Então aqui o pessoal espera a goleada e eu tô de acordo com o mercado nessa. Macedônia GP contra Rigas. O time do Rigas é o RFS, né? Ele joga de igual para igual com o Riga, que é Riga FC do seu país, da Letônia. Então temos dois Riga aí que estão disputando a Conference League e são duas equipes aí de alta patente em seus países. Dificilmente perdem, estão muito tempo sem perder. Contra o Macedônia, que é um time da Macedônia, obviamente, mas que não vem em boa fase, tá? É um time que está na Conference League por conta da abrangência da competição, mas é um time que não tem grandes valores assim. Inclusive está na Conference League porque ganhou a Copa da Macedônia, tá? Se não fosse por isso, não conseguiria ter se classificado pelo campeonato nacional, teve que ganhar a Copa para conseguir ir, tá? Então o RFS aqui, que é o Riga FS, tem muitas condições de vitória. Como é um jogo fora de casa, eu vou botar esse DNB na nossa duplinha aqui, beleza? Eu acho que é uma bet que é safe aqui para esse confronto e eu gosto bastante. Essa linha abriu DNB para o Riga, tá? Se tivesse DNB aqui eu pegaria como aposta simples, mas como já caiu para o ML e eu gravei o vídeo um pouco tarde, então a gente não vai conseguir aproveitar aqui uma bet simples, não dá para confiar no ML do Riga fora de casa, então por isso aqui eu gosto do DNB do Riga só para essa múltipla. Zilina e Levadia da Estônia, um confronto difícil para o Zilina, mas que eu acho que ele vai sair vencedor aqui, tá? O Zilina pega o Levadia Tallinn. O Levadia Tallinn é um dos principais times da Estônia, ao lado do Flora Tallinn. E o Zilina é um dos principais times da Eslováquia, aí, ainda que esteja em má fase ultimamente. Eu não consigo achar nada fora do precificado aqui, tá? 1,66 Zilina, tá certo, tá justo. Acho que não tem muito o que fazer aqui não. O Zilina tem odds de 1,66, é um time que vai ficar ali martelando, e eu acho que para mim aqui o placar provável é realmente 1-0 pro Zilina, 2-1, até 2-0, tá? Eu acho que o Zilina acaba vencendo, mas também pode rolar uma zebra, porque o Levadia Tallinn vem crescendo, usa muitos jogadores que estão na base do time da seleção estoniana, então também não é um time bobo que você vai chegar lá e vai ganhar tranquilamente não, tá certo? Haka e Crusaders é um confronto que eu fiz a aposta aqui, inclusive na Betano, eu tô de Crusaders +1 aqui contra o time do Haka, tá? Eu peguei o +1 do Crusaders pagando 1,65, tá? O que acontece aqui? O time do Haka é o penúltimo colocado do campeonato finlandês. O Crusaders acabou de ganhar a Copa da Irlanda do Norte em cima do Larne, que chama Claret Shield. Ele ganhou em cima do Larne, que é o atual campeão do país. E o Larne fez um jogo muito parelho hoje contra o Helsinki pela Champions League. Então assim, eu tô achando que o Crusaders, por mais que seja da Irlanda do Norte, que tem muitos times ruins, ele tem uma mínima qualidade para conseguir incomodar aí o Haka, que não vem numa fase boa nem ferrando, né? Então assim, eu gosto aqui de saber de simples, no +1 do Crusaders, ela tá caindo, né? Abriu até mais baixo pro Haka essa linha aqui, ela tá subindo aos poucos e a tendência é que esse +1 aqui caia drasticamente ao longo do tempo antes do jogo começar. Eu vou pôr o +2 do Crusaders aqui, eu acho difícil o Crusaders perder por 3 gols aqui na partida diante do time finlandês, então por isso aqui eu vou nesse +2 na dupla e tô no +1 do Crusaders simples nesse confronto. Panevezes e Milsami, um jogo muito importante para o Panevezes, é o primeiro encontro de time lituano contra time moldávio, acho que é na verdade.
em uma competição internacional. O Panevėžys é um time muito forte em casa, ele está liderando o campeonato lituano no momento, então é um time que realmente traz muitos valores positivos para essa temporada. O Milsami é um time de meio de tabela na Moldávia, é um time que apanha direto para o time do Sheriff, por exemplo, então por isso aqui eu vou pôr o DNBzinho do Panevėžys na nossa múltipla, tá? Eu não vou pegar um ML direto do Panevėžys porque parece que é uma primeira partida deles numa competição internacional, ou parece que é a volta depois de muito tempo, então isso pode pesar, mas eu acho muito que o Panevėžys amanhã ganha. Eu quero até fazer uma bet live aí no Panevėžys, se possível, e mando lá no canal gratuito para vocês, caso dê para fazer alguma coisa aqui ao vivo, beleza? Eu vou abrir mais uma aba aqui para vocês, porque agora é hora de analisar mais um jogo importante aqui, se eu não me engano. Isso mesmo. Magpies contra Dundalk. O time do Magpies é do Gibraltar, é um time chato, né, de se jogar contra. Tô achando muito baixa a cotação do Dundalk contra o Magpies. Tô achando que os times da Irlanda estão decepcionando muito. O St. Patrick's perdeu hoje pro Dudelange, o time do Shamrock perdeu pro Breiðablik ontem por 3-0. Então, assim, é um favoritismo pro Dundalk que eu sinceramente não entendo. Eu até abri uma outra parte aqui da minha lista aqui, para dar uma outra aba, para fazer esse ML do Magpies pagando 4,50. Deixa eu ver só se eles não vão acusar junto com a múltipla, não. Colocar R$150, tá? Uma querelinha só para brincar aqui, porque eu tô achando que tá um pouco mais essa cotação do Magpies diante do Dundalk. E na nossa múltipla, vamos ver se tem um handicap bacana aqui para pôr. Não, tá tudo muito baixo, então deixa pra lá. Só vou fazer mesmo esse Moneyline, porque também pode ser goleada do Dundalk. Tanto um jogo que pode ser vitória do Magpies, quanto é um jogo que pode ser também vitória do Dundalk por muitos gols. Aí Panevėžys e Milsami já analisei. Alashkert e Arsenal Tivat nem analisei, cara. É um jogo muito difícil, dois países que eu não acompanho muito, Armênia e Montenegro. Então, pra mim aqui não tem necessidade de analisar esse jogo. Gzira United e Glentoran, bem colocadas as linhas, até escrevi aqui, ó, linhas bem colocadas. Gzira parece mais preparado, mas o DNB é justo, tá? Até porque é um time de Malta contra um time da Irlanda do Norte. Os times de Malta até jogam melhores que os times de Irlanda do Norte, tá? Eu lembro até que o Birkirkar em 2015 levou um jogo contra o West Ham para os pênaltis, tá? Mas ainda assim eu vou segurar aqui, não vou fazer nada não. Hegelmann e Skopje. O Hegelmann da Lituânia é um time que no campeonato lituano ele tem até uma capacidade boa de incomodar e tudo mais. Só que é uma partida, em termos de internacional, né, uma partida tensa para esse time, né? Ele não tem uma história grande jogando fora do seu país. E o Skopje, se eu não me engano, é da Montenegro ou de Macedônia. Eu confundo os dois países. Deixa eu ver. Skopje... Macedônia, isso. Meu primeiro erro aí, hein? O Skopje é da Macedônia, o Hegelmann é da Lituânia. O Hegelmann é um time chato no campeonato lituano, só que numa competição internacional pode pesar muito. Também a gente não sabe qual é que é o enfrentamento do Hegelmann, que dá trabalho na Lituânia, com um time da Macedônia. Então por isso eu prefiro ficar de fora. É um jogo perigoso, é um jogo que eu não tenho muita informação. O Skopje abriu baixo até e vem subindo, né, a cotação, mas ainda assim eu acho que é melhor ficar de fora. Duka Gini do Kosovo contra a Europa do Gibraltar. Acho que o 1,80 é justo. Eu até acho um pouco exagerada essa cotação para o Duka Gini, porque o Europa FC fez jogos contra o Portsmouth e fez jogo contra o Hibernian. Perdeu de 2-0 contra o Hibernian da Escócia e perdeu de 1-0 pro Portsmouth. O Europa é do Gibraltar, né? De Gibraltar, de um time que é chato, né? Que já deu trabalho em outras competições internacionais. Então acaba que para mim aqui tá justo, mas eu acho que tá até um pouco abaixo do que deveria pagar. Acho que 1,95 pro Duka Gini aí seria uma boa cotação, mas como não tá pagando isso, e tá pagando 1,80, não é tanta diferença, então por isso eu vou ficar de fora desse confronto também, tá bom? Nós teremos aqui também
o Riga contra o Víkingur Reykjavik. Por isso que eu confundi o Víkingur Gotha, porque o Víkingur Reykjavik é da Islândia. Tá 1,66 pro Riga, bem ajustado. O Riga é o melhor time do seu país junto com o RFS que eu falei pra vocês. Mas eu tô mais meio desconfiada porque o Víkingur Reykjavik é o melhor time da Islândia. Tá? Então pagar 1,66 para um jogo como esse, eu acho que é um pouco de exagero aí, por isso que eu tô fora dessa. Próximo jogo aqui nós teremos Torpedo Kutaisi contra Sarajevo. Sarajevo que é da Bósnia, o Torpedo Kutaisi que é da Geórgia. Cotações justas na minha opinião. O Sarajevo tem mais camisa, tem mais futebol. E o Torpedo Kutaisi tem o fator casa, então um DNB aí baixo para o Sarajevo é o justo mesmo. Dunajska Streda contra Djilagori. Esse jogo aqui eu fiz o -1 do Dunajska Streda, tá? Vou até mostrar para vocês. Fiz aqui o -1 do Dunajska pagando 1,70 com... Esse é against de Djilagori, mais um é contra, tá? Que a Panther Princess pega a bet contra a posição do que a favor dela. Eu peguei o -1 do Dunajska Streda. Para mim aqui, o Dunajska é um time que é da Eslováquia. Ele joga de igual para igual ali com o Slovan Bratislava, e o Djilagori é um time de meio de tabela da Geórgia. Então aqui para mim o Dunajska Streda tem muitas condições de vencer. Então por isso aqui eu vou nesse -1 do Dunajska Streda contra o Djilagori. Eu vou tentar pôr na múltipla aqui um DNBzinho do Djilagori, do Dunajska Streda, para ver o que dá, tá? Se bem que a condição deve estar meio baixa. Tá ruim a 365 hoje, tá meio lenta. 1,13. Vamos pôr para subir odds aqui. Vamos lá. Próximo jogo. Donzali e Balzan. Linhas justas, tá? O Donzali deve ganhar, mas não sei se é tão fácil. Os times malteses dão trabalho em algumas ocasiões. Foi o que eu escrevi desse jogo, então por isso que eu não fiz nada, tá? 1,25 é muito baixo para trabalhar com times que a gente nem conhece. Progress Niederkorn contra Gjilani. O Progress é do Luxemburgo e o Gjilani é do Kosovo. O Progress ele é de um país que tem feito bonito nas competições internacionais. O Dudelange venceu o St. Patrick's hoje. O Swift Esperange acabou de empatar com o Slovan Bratislava. Então, assim, são times que são chatos. Eu fiz aqui uma bet também de R$500 a favor do Progress Niederkorn para ganhar, tá? Tô nesse 1,70. E na nossa múltipla, eu vou colocar aqui um DNBzinho do Progress Niederkorn. Não tem aqui outras opções, então vou colocar esse 1,28 aqui. Pagando aqui vai elevar para 3,54. Beleza? Vou nessa. Então é isso, tá? O Gjilani é um time de meio de tabela do Kosovo, também vale dizer. É um time que perdeu ano passado para o Liepaja da Letônia. Então, para mim, é um time que vem aí ser bem fraco para um confronto diante de um time organizado, que é esse Progress Niederkorn. Vaduz e Neman Grodno, o Vaduz, que é da de Liechtenstein, ganhou a Copa de Liechtenstein e por isso teve o direito de disputar a Conference League, mas ele joga a segunda divisão da Suíça. Acontece que o Vaduz é um time que é cascudo. Ano passado ele chegou até a fase de grupos da Conference League. E o Neman só está na Conference League porque vários times foram punidos no campeonato bielorrusso, como o Shakhtar Solidgorsk, como o Energetic também de lá. Então muitos times foram banidos e aí com isso o Neman subiu e agora ganhou o direito de disputar a UEFA Conference League. Eu não vou fazer nada nesse confronto, tá? Mas eu acho que o Vaduz vence. O time do Vaduz em casa é chato. Provou ano passado quando fez bons jogos até contra o AZ da Holanda, contra o Dnipro da Ucrânia, que são times bem acima do Neman. Então por isso aqui eu acho que o Vaduz ganha, tá? Mas não vou fazer nada porque um time de segunda divisão da Suíça é duro de confiar. HB Tórshavn e Derry City, eu acho que tá justo aqui. O Tórshavn é das Ilhas Faroe contra o Derry, que é um dos principais times da Irlanda atualmente. Eu acho que aqui até tá um pouco de valor esse mais 0,25 do Derry City, mas confiar em time irlandês não dá. Akureyri e Konasquai. O Akureyri é um time da Islândia contra o Konasquai do país de Gales. É um confronto que pode rolar de tudo aqui. E por isso que eu não vou nesse mais um do Konasquai, tá? Os times do País de Gales são os mais fracos que tem da Europa. Acho que acima de San Marino só. São muito fracos, são muito ruins.
são bem diferentes do que é a seleção do país de Gales, tá? Então eu não consigo confiar nesse time que vai viajar até a Islândia para pegar um outro time que também é muito ruim. É um confronto péssimo isso aqui. Isso aqui não dá nem para você precificar de tão ruim que é. Próximo jogo, Tirana e Dinamo Batumi. Muito bem colocado. O Dinamo Batumi é o líder do campeonato Geórgia atualmente contra o campeão contra o terceiro colocado do campeonato albanês. Então, assim, é um confronto bem parelho mesmo. Eu acho que tem cara de empate aqui. Tá bem colocado esse DNB a 2,70, 13,10, 2,45. Por isso que eu não faço nada. Shikendija e Haverford West. O Shikendija, que é da Macedônia do Norte, contra o Haverford West, que é do país de Gales. O Haverford é um dos times medianos do país de Gales. Vai tomar uma goleada aqui que olha, que eu não sei nem como que vai acontecer. Eu coloquei aqui R$1.000, tá? No -2 do Shikendija. É um time que está acostumado a brigar no topo do campeonato da Macedônia e enfrenta o time do Haverford West, que conseguiu se classificar através dos playoffs do seu país. Por isso aqui que eu estou achando que vai ser pancada. Como a gente não tem handicap aberto ainda e não tem nenhum mercado de gols, eu vou pegar aqui um money line. Eu vou bem safe nessa múltipla do Shikendija, tá? Vou colocar esse money line do Shikendija aqui, pagando 1,12. Acho que vai ser uma partida para ser 3-0, 4-0 aí pro Shikendija diante do Haverford West, que se os principais times do país de Gales não conseguem atuar em grande nível no campeonato da conferência, imagina esses times menores. Sutjeska Nikšić contra Cosmos do San Marino. Eu não vou fazer nada. Se o Cosmos jogar direitinho, o Sutjeska, que é o vice de Montenegro, não parece que é muito forte. Se o Cosmos de San Marino entrar direitinho, conseguir jogar a bola certinho, ele consegue cumprir esse handicap que vai vir aí no mais 2,75, mais 3. Mas vai precisar jogar muita bola aqui para segurar, tá? Porque os times de San Marino são muito ruins. Só que o adversário também não assusta. Então por isso aqui eu acho que dá para pular aqui vitória do Sutjeska. Também não vou fazer nada no Cosmos. Quem quiser fazer, eu prefiro até que vá mais do lado do Cosmos do que do lado do Sutjeska. Aqui eu vou pular porque eu não estudei esse jogo, acabei esquecendo. Mas deixa eu só me organizar aqui. Aqui nós teremos La Fiorita e Zimbro Chisinau. Eu vou fazer aqui uma bet arriscadíssima, tá? Vou colocar R$150 na vitória do La Fiorita contra o Zimbro Chisinau, tá? Porque o que acontece? O La Fiorita é um time que tá todo mundo na Europa, os principais tipsters, comentando sobre esse time, falando que esse time é de San Marino, mas pode surpreender. O Zimbro da Moldávia é um dos times ali de médio porte, ele tá junto com o Milsami, por exemplo, que sempre toma goleadas na Conference League. O jogo vai ser em San Marino, só que ao mesmo tempo eu não vou fazer nada de handicap, porque pode ser uns 5-0 para o Zimbro se o time do La Fiorita se desestruturar. Então eu prefiro fazer uma bet de R$150 somente na zebra do que pegar uma linha padrão aqui, tá? Então eu vou fazer esse tipo de bet aqui para justamente ficar mais safe aqui nesse confronto, tá certo? Linfield e Vilasnia da Albânia, linhas justas, Linfield favorito. Até o Vilasnia vende a um país mais forte, o Vilasnia, é difícil de falar esse nome, hein? Mas o Linfield é um time que em competições europeias tem mais tradição e consegue incomodar mais. E para terminar, jogo que parece fácil, mas não é, Maribor e Birkirkara, um confronto muito difícil, um confronto que para a precificação é muito difícil, porque o Birkirkara já parou até o West Ham, tá? E é o que eu falo, esses times de Malta, eles trazem brasileiros, trazem franceses, trazem não sei o que, e montam times que são muito melhores do que a seleção do país. Só que são subestimados porque são de Malta, tá? Então assim, eu acho que o Maribor vence por 2 gols, mas para minha precificação eu tô fora, não faço nada. E aí então, para terminar, essas são minhas bets que eu fiz 4 bets, fiz o Crusaders mais 1, fiz o Dunatic Estrela menos 1, fiz o Progress Corn para vencer, todos com R$500, e coloquei R$1.000 no menos 2 do Shikendija diante do Haverford West. E aí eu fiz essa múltipla que eu vou pôr aqui, R$200 para 797, além das 2 zebras que eu fiz. Vamos ver se acabou de fazer a múltipla.
Não fez, vou ter que fazer depois, copiar o vídeo junto com vocês, porque deu bug na 365. Mas é isso, pessoal, tamo junto, um grande abraço e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que deu trabalho de fazer, eu fiquei a tarde inteira estudando, mas eu espero que seja recompensadora essa rodada da UEFA Conference League. Um grande abraço e não esqueça de curtir o vídeo.